Em uma pequena cidade cercada por montanhas verdes e paisagens de tirar o fôlego, vivia uma comunidade tranquila. As ruas eram estreitas, as casas simples e os corações cheios de esperança. Mas, como em qualquer lugar do mundo, ali também existiam pessoas que enfrentavam grandes desafios, dúvidas e incertezas. Entre elas estava Lúcia, uma jovem de sorriso doce que crescerá aprendendo a confiar em Deus. No entanto, naquele momento da vida, sentia-se profundamente inquieta. A direção que tanto buscava parecia encoberta por uma névoa. Filha única de uma família humilde, Lúcia era cercada de amor. O pai, pedreiro, trabalhava entre cimento, tijolos e andaimes. A mãe costurava para fora e cuidava da casa. Ambos eram tementes a Deus e transmitiram à filha valores como fé, generosidade e respeito. A fé foi seu alicerce desde a infância. A família orava junta, frequentava a igreja aos domingos e refletia sobre passagens bíblicas que tocavam o coração. Crescendo nesse ambiente, Lúcia desenvolveu o desejo sincero de ajudar o próximo. Participava de projetos na igreja, ensinava crianças e se envolvia em ações beneficentes. Porém, ao terminar o ensino médio, sentiu-se perdida quanto ao futuro profissional. As opiniões vinham de todos os lados: enfermagem, magistério, serviço social, administração. Mas nenhuma resposta parecia certa. Ela queria agradar a Deus e honrar a família, porém sentia-se confusa. A situação econômica do país também não ajudava, as oportunidades pareciam escassas. Lúcia orava, buscava direção, mas não encontrava respostas. A fé permanecia, mas o silêncio de Deus parecia doloroso. Num domingo, após o culto, o pastor fez um convite: se alguém estivesse com dúvidas ou precisando de conselho, que o procurasse. Lúcia viu ali uma chance. Esperou, aproximou-se e abriu o coração. Falou de suas angústias, dos medos sobre faculdade, carreira, ministério. Contou como se sentia distante das respostas divinas. O pastor, um homem sábio e experiente, a ouviu com atenção. Com ternura, disse: Lúcia, Deus nunca está em silêncio. Às vezes, somos nós que nos movemos tanto ou nos distraímos a ponto de não escutarmos sua voz. Ele mostra o caminho, mas o medo e a ansiedade podem nos impedir de perceber os sinais. Mesmo quando achamos que tudo está parado, Deus já está alinhando nossos passos. Essas palavras trouxeram alívio temporário, mas ainda faltava clareza. Então ele completou: não se preocupe em ver todo o caminho de uma vez. Deus ilumina nossos passos à medida que precisamos caminhar. Se você continuar orando, confiando e dando pequenos passos de fé, Ele vai mostrar o que hoje você não consegue enxergar. Mesmo no deserto, o Senhor trabalha para nos moldar, fortalecer e guiar. Confie. Você não está sozinha. Lúcia saiu daquele encontro um pouco mais leve. No caminho de volta para casa, olhou para o céu e fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus que lhe mostrasse, ao menos, um sinal da direção certa. Nos dias seguintes, pequenas situações começaram a chamar sua atenção. Ao visitar uma senhora que morava sozinha, percebeu como gestos simples, ajudar com as compras, organizar a casa, podiam transformar o dia de alguém. Em outra ocasião, recebeu um convite para participar de um projeto com crianças carentes. Aceitou, movida pela vontade de servir, e encontrou ali uma alegria inesperada. Enquanto ajudava as crianças a escrever cartas de gratidão, algo tocou seu coração. As risadas sinceras, os olhares brilhantes, os abraços espontâneos. Na pureza daquelas crianças, Lúcia enxergou o amor de Deus. Chorou, não de tristeza, mas por perceber que, talvez, estivesse começando a trilhar o caminho certo. Naquela mesma noite, ajoelhou-se em oração, agradeceu pela oportunidade e sentiu, de forma sutil, aquela voz suave dentro de si. Continue. Eu estou aqui. Confie. Apesar da paz ao servir, Lúcia ainda não tinha certeza sobre qual carreira seguir. Sabia que queria cuidar de pessoas, ensinar, acolher. Mas qual caminho escolher? Psicologia? Pedagogia? Serviço social? Teologia? Tantas opções, e o medo de errar.
Mas pequenos sinais continuavam surgindo. Certa noite, teve um sonho marcante. Ela estava em um campo amplo, olhando para as estrelas. De repente, surgia uma estrada iluminada por pequenas lamparinas, acesas uma a uma, iluminando apenas o próximo passo. Ela caminhava sem saber o destino, mas sentia uma paz profunda. Ao acordar, lembrou-se do versículo: Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 1:9-1:05. Com esse versículo no coração, decidiu confiar. Foi até a universidade local buscar informações sobre cursos e também sobre bolsas de estudo e financiamentos. Paralelamente, procurou vagas de emprego para ajudar nas despesas. Parecia difícil, mas ela sabia, precisava agir com fé. Meses depois, inscreveu-se em um processo seletivo de uma ONG da cidade vizinha, voltada para projetos socioeducativos. A vaga não exigia formação imediata, mas oferecia treinamento e parceria com uma faculdade local. Era o encaixe perfeito: trabalho, aprendizado e propósito. Lúcia enviou o currículo, orou e esperou. A ansiedade voltou. E se não desse certo? E se houvesse alguém mais qualificado? E se ela ficasse para trás? Lembrou-se então da história de José, filho de Jacó, vendido, preso, esquecido, mas no tempo certo elevado por Deus. Também pensou em Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, apenas confiando. Inspirada, manteve a esperança. Dias depois, veio a notícia: ela havia sido chamada para a segunda fase do processo, uma entrevista presencial. Seu coração saltou de emoção. Passou a semana em oração, pedindo sabedoria e serenidade. No dia marcado, vestiu sua melhor roupa, simples, mas arrumada, e seguiu para a cidade vizinha. Na sala de espera, viu outros candidatos com currículos recheados e diplomas. Por um instante, sentiu-se pequena. Mas logo lembrou: o que importava não era apenas o que ela tinha no papel, e sim o que carregava no coração. Ela estava ali para servir, aprender e confiar. E isso, ela tinha de sobra. A coordenadora do projeto era uma senhora de semblante sereno. Com delicadeza, começou a fazer perguntas sobre as experiências de Lúcia. Ela contou sobre seu envolvimento na igreja, as visitas que realizava em lares carentes e as ações voluntárias das quais participava. Compartilhou ainda seu desejo de cursar pedagogia ou serviço social. A coordenadora, atenta a cada detalhe, esboçou um leve sorriso antes de perguntar: e o que você entende sobre depender de Deus nos seus planos? Lúcia respirou fundo. Aquela pergunta a surpreendeu, não esperava algo tão pessoal. Mas, lá no fundo, ela sabia que aquilo não era coincidência. Eu acredito que depender de Deus é dar o nosso melhor, agir com responsabilidade, e ao mesmo tempo, confiar a Ele os resultados. Nem sempre conseguimos enxergar o que está à frente. Haverá obstáculos, mas creio que Deus cuida, alinha e prepara o caminho. É por isso que, no pouco que faço, tento confiar que Ele me mostrará o que preciso ver e me guiará para onde devo ir. A coordenadora trocou olhares com os demais entrevistadores. Algo naquela resposta havia tocado profundamente. A entrevista chegou ao fim, e Lúcia saiu com o coração leve. Sentia, no íntimo, que Deus estava presente. Voltou para casa com a esperança renovada e, em oração, agradeceu, independentemente do resultado. Algo dentro dela dizia que aquela vaga era parte do propósito de Deus. Mas, caso a resposta fosse um não, ela também aceitaria, pois até o não poderia ser uma forma de direção divina. Uma semana depois, o telefone tocou. Era a coordenadora da ONG. Lúcia havia sido aprovada para a vaga de assistente de projetos. Suas responsabilidades incluiriam o planejamento de atividades, o acompanhamento de crianças e adolescentes, além de outras demandas diárias. O salário era modesto, mas suficiente para ajudar em casa e ainda custear parte da faculdade. Mais do que isso, a ONG tinha parceria com uma universidade particular e oferecia bolsa de 50% para alguns cursos específicos, entre eles, serviço social. Tomada por uma imensa alegria, Lúcia lembrou-se das palavras do pastor, dos conselhos dos pais, dos ensinos bíblicos. Chorou,
mas não era um choro de tristeza, e sim de gratidão. Sabia que não havia chegado ali sozinha. Deus estava abrindo o caminho, mesmo quando, meses antes, ela não via nenhuma saída. Os primeiros dias na ONG foram desafiadores e emocionantes. Lúcia conheceu crianças com histórias duras, vindas de lares marcados por violência, abandono e abuso. Era doloroso ouvir certos relatos, mas ela sentia que poderia ser instrumento de amor e cuidado. Dedicou-se com todo o coração e, nos intervalos, começou a se organizar para iniciar a faculdade. Conversou com a coordenadora, reuniu os documentos, fez a inscrição. Enfim, estava começando a trilhar um caminho profissional que se alinhava com seu propósito de servir ao próximo. Mas a história não parou aí. Cerca de 3 meses depois, uma crise financeira atingiu a ONG. Patrocinadores cortaram recursos e demissões se tornaram inevitáveis. Ao saber disso, o coração de Lúcia apertou. Será que perderia tudo justo agora que havia encontrado um lugar que fazia sentido para sua vida? As noites voltaram a ser de oração intensa. Em uma dessas orações, ela se lembrou de um sonho antigo, lamparinas iluminando um passo de cada vez. Aquela imagem a fez refletir: se Deus a havia conduzido até ali, continuaria guiando, mesmo diante da incerteza. Decidiu permanecer firme. Continuou se dedicando, fazendo o melhor, buscando contribuir para o fortalecimento da instituição. Quando os cortes vieram, para sua surpresa, ela foi mantida. A coordenadora acreditava que sua atuação com as crianças mais vulneráveis era essencial para o projeto. O salário foi ajustado, e por um momento, Lúcia pensou em desistir da faculdade. Mas em seu coração, ouviu novamente aquela voz suave: eu tenho suprido suas necessidades até aqui. Não pararei agora. E assim, ela continuou. Seus pais, mesmo com poucos recursos, passaram a ajudá-la com pequenas quantias. Amigos organizaram rifas para arrecadar fundos. Até mesmo a igreja contribuiu, mostrando que ela não estava sozinha, era amada, apoiada, sustentada. Deus estava, mais uma vez, alinhando os passos de quem confia em Ele. Os anos passaram. Lúcia se formou em serviço social com honra ao mérito, destacando-se pela dedicação e excelência. Foi efetivada na ONG, assumindo maior responsabilidade. Passou a liderar projetos e a atuar de forma mais estratégica no cuidado com as crianças. Tornou-se uma referência na comunidade, sendo convidada para palestras em outras instituições que queriam replicar o trabalho desenvolvido ali. A cada conquista, a cada vida transformada, Lúcia se lembrava de sua própria trajetória, do início incerto, da fé inabalável, da presença constante de Deus que a conduziu por caminhos maiores do que ela poderia imaginar. Mas havia ainda um sonho guardado: expandir o trabalho para outras regiões mais carentes. Um projeto ousado, que exigiria estrutura, parcerias, profissionais e recursos, algo que, humanamente, parecia distante. Porém, Lúcia sabia, se esse fosse mesmo o plano de Deus, ele abriria as portas, como já fizera antes. E então, um e-mail inesperado chegou. Era de uma agência internacional que apoiava projetos humanitários em países em desenvolvimento. Eles tinham se interessado pelo trabalho da ONG e convidaram Lúcia para apresentar o projeto em uma conferência online, diante de uma rede de apoiadores e investidores. O medo bateu, claro. Mas ela se lembrou: Deus está alinhando meus passos. Ele vai me mostrar o que ainda não consigo enxergar. Aceitou o desafio. Preparou slides, levantou dados, reuniu depoimentos. No dia da apresentação, com o coração acelerado, entrou na sala virtual. Viu nomes de diversos países, organizações renomadas, gente com experiência em voluntariado em larga escala. Manteve-se firme, com o coração cheio de gratidão, e compartilhou sua história, os resultados da ONG, os desafios enfrentados e o sonho da expansão. Falou sobre outras comunidades próximas, com altos índices de violência, pobreza e evasão escolar. Explicou como, com apoio suficiente, poderiam replicar o modelo e transformar ainda mais vidas. Ao final, vieram as perguntas. Lúcia respondeu com clareza e, acima de tudo, com paixão. Perto do encerramento, olhou para o chat. Comentários emocionados enchiam a tela.
palavras de encorajamento, elogios e promessas de contato. Naquele momento, Lúcia soube. O sonho estava apenas começando. Aquele trabalho foi profundamente inspirador. Como fruto disso, Lúcia recebeu o contato de 2 organizações dispostas a ajudá-la na busca por recursos. Ela encerrou aquele ciclo com um coração grato, louvando a Deus por tê-la conduzido até ali, mesmo quando tudo parecia incerto no início da caminhada. Nos dias seguintes, as portas continuaram a se abrir. Uma das instituições propôs uma parceria para a construção de um novo espaço comunitário em um bairro carente. A outra sugeriu um intercâmbio de profissionais da área social, enviando especialistas para capacitar a equipe local e ampliar o impacto dos programas já existentes. Pouco a pouco, o que antes era apenas um sonho foi ganhando forma. Tudo aconteceu de maneira gradual, mas constante, como se cada detalhe estivesse sendo cuidadosamente alinhado por Deus. Ao longo dessa jornada, Lúcia foi testemunha de milagres tocantes. Crianças que haviam perdido a esperança voltaram a sorrir, adolescentes que cogitavam desistir da vida descobriram novos horizontes por meio do estudo, das artes, do esporte, do amor e da fé. Famílias inteiras foram restauradas graças ao acolhimento e à orientação recebida. A cada vitória, seu coração transbordava de gratidão. Frequentemente convidada para compartilhar testemunhos nos cultos da igreja, muitas pessoas perguntavam como ela lidava com o medo e a incerteza. E sua resposta era sempre a mesma: eu nunca estive sozinha. Mesmo quando tudo parecia escuro, Deus estava lá, preparando o caminho, mostrando uma lâmpada de cada vez. Eu só precisava confiar e continuar. Em uma dessas partilhas, ela mencionou um versículo que foi crucial para sua fé. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 1:9-1:05. Explicava que a palavra de Deus não ilumina o caminho inteiro de uma vez, mas guia passo a passo, conforme caminhamos com fé e obediência. E quanto mais andamos, mais aprendemos a reconhecer a direção divina. O tempo passou. Já adulta, Lúcia olhava para trás e via como cada detalhe da sua trajetória compunha um grande mosaico. Deus usou até seus momentos de insegurança, medo e crise de fé para moldá-la. Em cada dúvida, ela recorria à oração, ao louvor, à busca sincera por sua presença, e assim seu relacionamento com o Senhor se aprofundava. Com o tempo, passou a ser procurada por outras pessoas que também buscavam respostas. Lúcia, como saber se estou no caminho certo? E se eu não enxergar nada? Ela respondia com um sorriso cheio de experiência. Busque a Deus de todo o coração. Ore. Leia a Bíblia. Escute conselheiros sábios. Mas acima de tudo, mova-se com a fé que você tem. Dê passos, mesmo que pequenos. Deus não vai te deixar sozinho. Muitas coisas só entendemos depois que começamos a andar. Em suas palavras ecoava sempre uma certeza. Nem sempre o caminho será fácil. Haverá vales, desertos e tempestades. Mas Deus não prometeu ausência de problemas, Ele prometeu estar conosco em todos os momentos, fortalecendo, corrigindo e nos guiando. Se Ele está alinhando os seus passos, você pode descansar o coração. Com o tempo, Lúcia se tornou líder de uma grande rede de projetos sociais, ultrapassando tudo o que havia imaginado. Recebeu prêmios e reconhecimentos, mas seu maior tesouro era ver vidas transformadas. Em cada palco ou púlpito que subia, fazia questão de lembrar suas origens, a cidadezinha do interior, a casa simples dos pais, as angústias da juventude. Sempre recordava com carinho o conselho do pastor. Deus nunca está em silêncio. Somos nós que muitas vezes não estamos preparados para ouvir. Ainda assim, Ele vai te mostrar o que você não consegue enxergar. Essas palavras ecoaram em seu coração durante toda a vida. Em uma de suas últimas homenagens, segurando o troféu, declarou: se hoje estou aqui, é porque Deus caminhou comigo desde o início. Ele alinhou cada passo, cada encontro, cada porta aberta, e até as fechadas. Sua palavra foi a luz que me fez enxergar o essencial. Mesmo sem ver o fim da estrada, Ele já sabia onde tudo ia dar. Por isso, eu pude confiar e continuar. Essa não é apenas a história de Lúcia. É sobre todos nós que, em algum momento,
sentimos que a vida está sem direção. Se você, hoje, sente-se perdido, lembre-se, Deus já está trabalhando, mesmo que você não perceba. Talvez seja a hora de dar um passo de fé, deixar para trás planos que não deram certo, ouvir conselhos, estudar, servir e descobrir onde seu coração se encontra com o propósito divino. Viver é um ato de fé diário. Não vemos tudo, não controlamos tudo, mas Deus vê o todo. Ele conhece cada detalhe e sabe exatamente o que precisamos para crescer. O segredo é permanecer nele, mesmo quando os ventos são contrários. Lúcia descobriu isso em sua própria caminhada. Um versículo foi seu guia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Aprendeu também que ouvir a direção de Deus exige silêncio interior. Em meio a tanto barulho e pressa, o convite divino permanece. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. Aquietar-se é abrir espaço no coração para ouvir a voz suave do Criador. E isso exige prática, perseverança e intimidade. Lúcia descobriu que ajudando o próximo, seu coração se tornava mais sensível à presença de Deus. Mesmo com as responsabilidades da vida, separava momentos para oração, leitura das Escrituras e escuta do Espírito Santo. Ela compreendeu que o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes as respostas vinham rápido. Outras, demoravam meses ou anos. Mas sempre chegavam no tempo certo. E quando vinham, tudo fluía. A provisão divina era constante, seja em doações, em palavras, em pessoas certas aparecendo na hora certa. O testemunho de Lúcia se tornou fonte de inspiração para muitos que, como ela, não viam saída. Sua vida provava que não é preciso enxergar tudo para começar a caminhar. Basta confiar em quem vê o todo, Deus. Ele ilumina um passo de cada vez, levando-nos a lugares que jamais imaginaríamos. Se há algo em seu coração hoje que parece impossível, apresente a Deus. Se você está sem forças, peça que Ele renove sua coragem. Se não enxerga o caminho, confie, Ele vê além da curva. E permaneça fiel, mesmo antes do milagre. A fé antecipa o impossível. Assim como Lúcia, ouse confiar e seguir em frente. Talvez você esteja exatamente no ponto onde tudo parece escuro. Mas o silêncio de Deus não significa ausência de ação. Ele está nos bastidores, costurando cada ponto, preparando encontros, abrindo portas certas e fechando as erradas. Não subestime os planos do Criador. Eles são maiores e melhores do que tudo que você pode imaginar. Se hoje você não vê saída, mantenha calma, busque ao Senhor, medite em sua palavra e ouça bons conselhos. Agradeça pelos pequenos sinais. No tempo certo, você verá que Ele sempre esteve lá, orquestrando tudo para o seu bem e para impactar outras vidas por meio da sua. Creia. Dê o próximo passo. Confie naquela voz suave que sussurra ao seu coração. Eu estou aqui. Caminhe comigo. Eu vou te mostrar o que você ainda não consegue enxergar. Essa é a herança de Lúcia, uma vida transformada e transformadora. A luz de Deus nunca se apaga. Ele guia, consola, provê e transforma. E, no fim, ao olharmos para trás, entenderemos que cada lágrima, cada espera e cada incerteza serviram para nos fortalecer e tornar nosso coração mais sensível ao próximo. Você também faz parte de uma história que Deus está escrevendo. E o mais extraordinário é que essa história não termina em você. O bem que você viver e compartilhar se multiplicará, de coração em coração, de geração em geração. Nunca se esqueça, Deus está alinhando seus passos. Confie nele hoje, amanhã e sempre. Porque quando somos guiados por ele, nem os vales escuros são capazes de nos parar. Amém.